Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos continuar com a nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e hoje estaremos lendo o capítulo 18, intitulado O Espírito e a Intercessão. Seria impossível enfatizar demasiadamente a importância da dependência total do Espírito na vida de intercessão. No capítulo sobre o Espírito Santo como intercessor, já deixamos claro que ele é o elo entre o nosso espírito e o trono de Deus. Somos apenas os canais de intercessão. Sem ele, é impossível interceder de modo adequado. O Espírito Santo foi outorgado a cada filho de Deus e fez nele sua morada permanentemente na terra. Seu endereço no mundo é no coração de todo aquele que foi gerado de novo por ele mesmo, mediante a obra redentora de Cristo Jesus. O Espírito Santo tem tudo de que o crente precisa para viver a vida cristã de modo agradável ao Pai, em completa vitória, assumindo sua função sacerdotal e profética. O crente só terá que afinar o coração a esse maravilhoso Espírito e seguir a sua liderança. Espírito de oração. O Espírito Santo é, acima de tudo, um espírito de oração. Deus nulo prometeu como espírito de graça e de súplica. Ele é o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Romanos 8,15. Ele é quem nos habilita a ir ao Pai e adorá-lo em espírito e em verdade. João 4,24. Ele é o inspirador das Sagradas Escrituras que servem de base para toda a nossa vida de oração. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É o Espírito da revelação que da parte de Deus temos recebido a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 12. Ele é a fonte de todo o poder miraculoso de Deus. Romanos 15, verso 16. E é o Espírito de vida que em nós habita. Romanos 8, 11. É ele quem nos guia a toda a verdade e nos fala o que tem ouvido de Jesus, nosso Mestre, anunciando até mesmo as coisas que hão de vir. João 14, verso 26, João 16, verso 13. Esse doce consolador, confortador, fortalecedor, conselheiro, advogado e mestre é nosso espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías capítulo 11, verso 2. E ele está conosco, vive em nós, assiste-nos e permanecerá conosco até que nos entregue a Jesus. Oração é o respirar do Espírito em nós. O poder na oração deriva da nossa dependência do seu poder em nós. Nossa vida de oração é o termômetro da liberdade que lhe damos em nosso viver. Sem ele, não há oração e a intercessão não passa de palavras ocas, vazias, destituídas de vida, significado e poder e são mera perda de tempo. Triste ilusão, impotentes e inoperantes. Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Ele vive em nós e nos assiste. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Entregar-se ao Espírito Santo é o caminho para orar dentro da harmonia do plano divino. Ele é o Espírito da intercessão, o revelador dos mistérios de Deus, o que gera em nós, em nosso coração, o amor e compaixão de Deus. Ele nos leva a Deus e nos ajuda em toda a forma de oração. Linguagem de oração. O Espírito nos dá uma linguagem de oração. Nossa mente e conhecimento são limitados. Os caminhos da intercessão são ilimitados e temos a vocação de nos dedicar a ela. Como conciliar essa aparente contradição? O Espírito Santo vem em nosso auxílio e transmite ao nosso espírito uma linguagem que nos permite orar
por questões que transcendem a mente e entendimento. Paulo declara: pois aquele que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende ou percebe o seu significado. Porque no Espírito Santo fala verdades secretas e coisas ocultas que não são óbvias ao entendimento. Se eu oro em línguas desconhecidas, meu espírito, pelo Espírito de Deus, em mim ora. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 e 14, na parte A, na Bíblia amplificada. Aí está um recurso tremendo da intercessão. Falamos dele no livro Tipos de Oração. Quem recebeu de Deus a habilidade de orar em línguas tem sido grandemente equipado para a intercessão, mais do que em qualquer outro tipo de oração. Quando estamos lidando com os problemas de outras pessoas e nações, não temos muito conhecimento da causa real ou necessidade. Não sabemos de fato orar como convém. É aí que essa linguagem de oração dada pelo Espírito Santo, em palavras concedidas por ele, desempenha o seu papel importante, capacitando-nos a orar de modo adequado dentro da vontade de Deus. A expressão intercede com grandes gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26, refere-se em parte a esse tipo de oração. Ela quer dizer expressões que não podem ser articuladas na linguagem comum. Como o Espírito Santo vive em nosso coração e a partir daí intercede na terra, dá-nos a expressão apropriadas para a intercessão que ultrapassa o nosso entendimento. Queremos deixar claro, enquanto abordamos a importância da oração em línguas, que esta não é a única forma de orar movida pelo Espírito. Orar em línguas é orar no Espírito pelo Espírito de Deus em nós. Mas orar no Espírito não é só orar em línguas. Toda oração com nosso entendimento que brota do mais profundo do nosso ser, carregada do amor e da compaixão de Deus, é feita no Espírito. Muitas são as manifestações do Espírito de Deus e certamente sempre saberemos quando estamos fazendo uma mera oração formal e quando estamos sendo conduzidos por Ele em nossa oração. Mas no momento abordamos especificamente o orar em línguas. Na intercessão, tanto podemos orar em português quanto em línguas. Paulo referindo ao fato de que a oração em línguas não é entendida pela mente. Assim diz: que farei então? Orarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo que está em mim, mas também orarei com a minha mente e entendimento. Cantarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo que está em mim, mas também cantarei inteligentemente com a minha mente e entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, na versão da Bíblia amplificada. Orando em línguas pelo Espírito Santo, podemos interceder até nas línguas das nações. A história do mover do Espírito na igreja nesses últimos dias está repleta de testemunhos desse tipo de intercessão. Alguém perguntará: qual o valor disso? Ora, as palavras não morrem, estão vivas, carregando a atmosfera com poder de vida ou morte. Falar os propósitos de Deus na terra, em todas as línguas, é uma forma de influenciar espiritualmente as nações. Tudo quanto Deus faz obedece a um plano muito bem delineado. A intercessão em línguas permite-nos orar mais. Quando oramos com o nosso entendimento, muitas vezes nos esbarramos em nossa própria inabilidade. É quando podemos nos entregar ao Espírito e lançar mão da linguagem espiritual de oração e orar por horas. Aí poderemos atender à recomendação de Paulo em Efésios, no capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Imperativos. Há dois imperativos em relação ao Espírito que queremos considerar dentro do contexto de intercessão. O primeiro é: enchei-vos do Espírito, Efésios 5, verso 18. Isso quer dizer
que o Pai deseja que sejamos totalmente controlados em todas as áreas da vida pelo seu Espírito. Ser cheio é ser possuído, é estar sujeito, submisso, entregue. Já temos o Espírito em nós, mas será que ele nos tem? Possuímos o Espírito, podemos ir a ele e receber dele direção. Mas será que ele nos possui? Nosso tempo, nossos sentimentos, nossa vontade, nossa disposição de orar, nossos lábios? Para que ele desenvolva livremente seu ministério de intercessão em nós, teremos que nos encher dele. Enchei-vos do Espírito. Continua a ser um imperativo que espera nossa resposta. O segundo imperativo é: não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4:30. Se ele for entristecido, como desfrutar a comunhão com Deus que nos leva às gloriosas aventuras da vida de oração? Há inúmeras maneiras pelas quais ele pode ser entristecido, como o pecado, a desobediência, egoísmo, indiferença, carnalidade, orgulho, falta de oração, negligência da palavra, da prática das boas obras e assim por diante. E não nos desculpemos dizendo que não podemos viver sem pecar. Uma vida de obediência é não somente um imperativo, mas uma bendita possibilidade pelos recursos inesgotáveis da graça de Deus e a assistência maravilhosa do Espírito Santo. Não o entristeçamos, especialmente na oração. Não entristeça o Espírito, mesmo que você se sinta tão criança, ignorante, incapaz de orar. Quede-se aos seus pés e não tenha vergonha de confessar-lhe: doce Espírito, não sei como orar. Ajuda-me, estou aqui à tua disposição. Não pense que tão logo que você comece a orar, vai fluir, orando com liberdade e poder. Leva tempo desenvolver o hábito da intercessão e o aprendizado pode durar a vida inteira. Mas comece onde você está. Deus não espera que você comece onde aqueles que são velhos guerreiros já se encontram. Nem vai lhe condenar, porque só agora você está sendo introduzido na intercessão. Importa não mais entristecer o Espírito Santo, e sim começar agora. De degrau em degrau, de fé em fé, de vitória em vitória, você irá crescer e se tornar um canal da intercessão do Espírito cada vez mais efetivo. Obediência ao Espírito. Um chamado à intercessão é sempre uma urgência no coração de Deus. Por causa dos princípios que já abordamos, Deus procura aqueles cujos corações estão cheios de obediência e se entregam ao precioso Espírito Santo para as urgências de oração. É um tipo de alarme. Há vidas em perigos. A casa de alguém está pegando fogo. Há um acidente de carro. Alguém está morrendo, indo para o inferno. Uma vida em perigo. Uma resposta imediata ao chamado do Espírito representará livramento e salvação, mas a desobediência produzirá morte e destruição. Sua oração pode trazer um milagre na vida de alguém que está a ponto de cometer suicídio, ou trazer os anjos de Deus para operarem em um livramento na vida de alguém em perigo, se tão somente você obedecer aos impulsos do Espírito para orar. Às vezes, você não saberá aqui o que suas orações têm produzido, mas a eternidade o revelará. Eis porque é um imperativo obedecer ao chamado para orar sem demora. Às vezes, sua obediência exigirá que deixe um lugar cheio de pessoas e se isole, ou que mude sua agenda e deixe de fazer algumas coisas que lhe pareçam importantes. Contudo, nunca se esqueça que a obediência é a coisa mais importante, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes temos sido culpados do pecado da procrastinação. Nunca teremos de volta o tempo que passou. Se quisermos tempo para obedecer a Deus, teremos que fazê-lo deixando de lado um passeio, dormindo menos, conversando menos
e até passando menos tempo na cozinha. Só temos uma vida para viver e construir, e toda construção que há de perdurar será necessariamente resultado da obediência a um chamado de Deus para fazer algo no seu reino. E que grandioso chamado é o da oração. Daqui a 10 anos não haverá importância se você deixou de fazer um bolo, ler um livro, telefonar para um amigo, dormir ou fazer um passeio. Mas a sua oração importa e muito. Concluindo este capítulo, diríamos: com a palavra de Deus e o Espírito Santo, você cumprirá vitoriosamente seu chamado para interceder. A palavra e o Espírito Santo estão intimamente ligados. O que toma a palavra e enche o seu coração da mesma, se entrega ao Espírito, torna-se ilimitado na vida de intercessão, pois o Espírito e a palavra são Deus mesmo em nossos lábios. Toda oração gerada em nosso espírito, pelo Espírito de Deus, respaldada pela palavra escrita, feita em fé, na autoridade do nome de Jesus, produzirá seu efeito na terra. E assim concluímos mais um capítulo e fiquem até o próximo vídeo. Sejam abençoados na prática da palavra.